Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do curso de Cálculo 2. Hoje eu vou falar com vocês um pouco, ainda dentro daquele assunto de mudanças de variáveis, né? Eu vou gastar um tempinho aqui falando sobre duas mudanças de variáveis específicas e que são bastante úteis aqui para a gente, que são as mudanças de coordenadas, digamos, cilíndricas para as coordenadas cartesianas, né? Na prática a gente quer fazer o contrário, né? A gente está querendo integrar sobre uma região ali descrita em coordenadas cartesianas. Você quer passar essa integral muitas vezes para coordenadas cilíndricas e também falar um pouquinho aqui rapidamente sobre integrais em coordenadas esféricas, né? A mesma ideia, né? Você está com uma região que é melhor descrita em coordenadas esféricas do que em coordenadas cartesianas, né? Ou é melhor montar a integral em coordenadas esféricas, digamos assim, e aí a gente precisa saber passar de uma coordenada para outra e de modo que fique mais fácil, né? Ou possível, muitas vezes, né? Dependendo da região que a gente tem, muitas vezes nem é possível pelos métodos que a gente conhece aí calcular a integral, a não ser que a gente faça isso, né? Mude o sistema de coordenadas, né? Então são duas formas aí, outras duas mudanças de variáveis, né? São aplicações do teorema de mudança de variável que a gente vai discutir um pouquinho aqui hoje nesse vídeo, tá? Bom, só relembrando aqui, né? Basicamente o que o teorema de mudanças de variável dizia, né? A grosso modo aqui é que se você tem uma transformação aqui que sai de uma região S contida aqui. Eu vou fazer em R3 aqui agora, porque essas duas mudanças de coordenadas elas são para funções de três variáveis. Tá? Então, quando você está querendo integrar sobre um domínio, né, sobre uma região de R3, né? A gente já viu alguns exemplos de mudança de variáveis em R2, né? Como, por exemplo, mudança para coordenadas polares, e agora vamos fazer em R3 também. Então, se a gente tem aqui essa transformação, né, que sai de uma região S de R3 e chega numa outra região S, R de R3, né? Que satisfaz certas propriedades aqui, né? Entre elas que o jacobiano, né? Que é essa que a gente define assim, né? X, Y, Z. X, Y, Z eu estou denotando como sendo as coordenadas dessa transformação, dessa aplicação aí, né? U, V, W são as coordenadas aqui desse sistema R3 aqui, né? Vai ser esse jacobiano é igual, nesse caso aqui, a derivada de x com relação a u, derivada de x com relação a v, derivada de x com relação a w, e assim vai, né? Então, uma das hipóteses que a gente pede aqui é que esse jacobiano, né, seja diferente de zero, né? Então, estou só relembrando mesmo o teorema de mudança de variável, né? Porque eu vou aplicar ele aqui agora. W, derivada de z com relação a u, z com relação a v, derivada de z com relação a w, né? Então, se a gente pede que isso aqui seja diferente de zero, né? E o que a gente tem? Que a integral sobre essa região, integral tripla aqui no caso, né? Sobre essa região R aí, de uma função f de x, y, z, né? dv, um elemento de volume aqui, vai ser a mesma coisa que a integral sobre a região S, né? A ideia é que essa região S seja uma região mais simples do que a R, né? Por exemplo, seja um retângulo, né? Ou uma região do tipo 1, 2 ou 3, aqui no caso, né? O ideal é isso, né? De f aplicado em x de u, v, w, acho que nem vai caber aqui tudo, né? Y de u, então você está passando tudo para essas variáveis u, v e w aqui, né? Z de u, v, w. Aí você corrige tudo isso aqui pelo módulo do jacobiano, né? X, Y, Z, D, U, V, W, né? E aqui ficou faltando o elemento de volume do lado de cá, né? Que seria o DU, DZ, desculpa, DU, DV, né?
dw. Então é assim que, essa é a versão do teorema de mudança de variável. Em R3, né? Essa é a versão desse teorema em R3. Bom, o que eu quero fazer aqui agora, né? Eu quero discutir um pouco com vocês o que seriam as coordenadas cilíndricas, né? Quer dizer, eu quero fazer uma transformação, né, dessas coordenadas cartesianas aí, ou melhor, das coordenadas cilíndricas para as coordenadas cartesianas, né? E a transformação que faz isso, essencialmente é aquela transformação que transforma um retângulo, né, lá nas coordenadas cilíndricas em um cilindro nas coordenadas cartesianas, né? O que eu estou querendo dizer é isso aqui, né? Quando você pega aqui o sistema vou pegar aqui o sistema, dois sistemas, né? Esse de cá e esse de cá. Um sistema aqui seria o sistema, vou denotar assim, R, θ, Z, né? Que é o que eu vou chamar desse meu sistema de coordenadas cilíndricas. E aqui eu vou colocar X, Y, Z, né? E basicamente o que a gente quer definir como sendo essas coordenadas cilíndricas, né? É justamente aquela transformação, né? Ou melhor dizendo, né? Para fazer essa relação com o teorema de mudança de variáveis, eu preciso definir quem que seria essa transformação aqui, né? E como eu disse para vocês, esse sistema que a gente chama de sistema de coordenadas cilíndricas é justamente aquele que transforma um retângulo aqui, né? Digamos aqui assim, um retângulo assim, ó. Claro que muitas vezes a gente não vai estar transformando exatamente um retângulo, podem ser outras figuras, né, aqui, mas a priori, né, essa é a ideia, né, você quer um sistema de coordenadas que você saia de uma figura mais simples aqui, saia de uma figura mais simples aqui no sistema de coordenadas cilíndricas e, no caso aqui, um retângulo, né, e chegue num sistema, chegue num cilindro aqui, né, digamos esse cilindro aqui. E a pergunta é, né, que sistema é esse? Né? Tentando desenhar aqui, vamos ver. Pronto. Então, deixa eu só colocar aqui, digamos que o seu raio está variando aqui de 0 até A, né, seu ângulo de... eu coloquei aqui de 0 até, vamos colocar até 2π, né, e a altura aqui de 0 até H. Né? Então, eu quero uma coisa que faz o seguinte, ó. Aqui, o raio variando de 0 até A significa que eu estou pegando aqui essa base do cilindro aqui justamente de raio A. Né? O θ variando de 0 até 2π quer dizer que eu estou pegando o círculo todo. Né? Então isso aqui se assemelha muito, na verdade é exatamente isso, coordenadas polares. Né? Eu posso representar o θ como sendo esse ângulo aqui, né? E o raio como sendo o comprimento aqui, a variação, né, desse comprimento do raio dessa circunferência. Né? Se eu quero pegar toda essa região que está aqui dentro, eu preciso variar o raio de 0 até A. Né? Então eu quero a região toda que está aqui dentro desse cilindro. Né? E para eu relacionar ela com um paralelepípedo reto aqui, né? Que seria essa região aqui, aí o que eu pego também com a altura h, né? A transformação que eu preciso para fazer isso, né, é tomar a variável x como sendo r cosseno θ, né, que aí eu estou pegando justamente as coordenadas polares ali embaixo, né, y igual a r seno θ,
E Z aqui no caso não muda, né? A altura aqui é H e aqui eu quero um cilindro de altura H. Então, quando eu passeio, digamos assim, por esse quadradinho que está aqui na base, nesse retângulo que está aqui na base, o que eu estou fazendo? Eu estou justamente pegando todos os pontos aqui desse círculo. Então isso aqui na verdade nada mais é do que coordenadas polares, né? E aqui eu estou fazendo um caso mais simples, né? Mas eu quero, na verdade, essa transformação que eu estou definindo aqui, que é o que faz essa mudança de coordenadas, ela pode transformar qualquer região aqui desse sistema R θ Z em qualquer outra região, né, em uma outra região, né, no sistema x, y, z. Né? Eu só estou explicando, de certa forma, por que isso aqui chama um sistema de coordenadas cilíndricas, né, porque ela transforma um retângulo num cilindro. Né? Mas então a transformação aqui no caso é essa aqui, t de R θ Z igual a R cosseno θ, R seno θ e Z. Né? E quem que é o jacobiano disso daqui? Que é o jacobiano dessa transformação? Derivada de x, y, z, né? Com relação a R, θ, z. E isso aqui vai ser o determinante do quê? Então, tem que olhar para cá. Né? Qual que é a derivada do x com relação a R? É cosseno de θ. Né? Cosseno de θ. Qual que é a derivada do x com relação a θ? É menos R seno θ. E qual que é a derivada do x com relação a z? Não depende de z, é zero. Né? A derivada do y com relação a r é o seno de θ. Do y com relação a θ é igual a r cosseno θ, zero. Né? E aqui a derivada do z com relação a r θ dá zero, né? Porque não depende de θ, e de z com relação a z é 1. Então a gente precisa calcular esse determinante aqui. Né? Então você pode usar aqui aquele métodos cofatores, se eu não me engano, que chama, né? Você pega aqui, você tem uma linha que todos os elementos são zero, é certo esse aqui, exceto esse aqui. Então vai ser esse elemento, né? Então esse determinante vai ser 1, quer dizer, 1, né? Fica multiplicado por menos 1 elevado a 3 mais 3 aqui, né? Na verdade, mas isso não vai interferir, né? Porque vai dar par aqui. Vezes o determinante dessa matrizinha menor aqui, né? Que vai ser, a gente já conhece, né? O determinante dessa matriz menor vai ser R vezes cosseno quadrado mais seno quadrado. Assim. Então isso aqui no fim vai dar R, o determinante disso. Né? Então o que acontece? Né? Pelo teorema de mudança de variável, né? Vou chamar ele de TMV aqui, né? Teorema de mudança de variável, a gente vai ter o quê? Que é a integral sobre, no caso aqui, o cilindro, né? Mas na verdade não precisa ser o cilindro, né? Uma região qualquer que é transformada por essa transformação do sistema de coordenadas cilíndricas por sistema de coordenadas cartesianas, a gente vai ter sempre, então, que a integral sobre R de f de x, y, z aqui, dv vai ser a integral sobre s, no caso aqui, de f de r cosseno θ, r seno θ, z, aqui o z mantém, né? O jacobiano, módulo jacobiano, mas o r é sempre positivo, dr, dθ, dz. Aí vai depender muito da região, né, que você está transformando aqui, a gente vai ver alguns exemplos, mas nesse caso específico aqui, né, como que ficaria essa integral? Nesse caso específico aqui, aqueles integrandos ficariam variando de o z variando de 0 até h, né, o θ variando de 0 até 2π e o r variando de 0 até A, né? Mas essa é uma das situações possíveis, né? A gente pode ter outras regiões que podem ser transformadas de um lado para o outro aqui por essa transformação, né? Então, ficaria aqui, sei lá, vou colocar resumidamente aqui, F, R, dr, dθ, dz, né? Nesse caso específico, né? Mas aí, vamos ver um exemplo um pouco mais complicado do que isso, né? Mas usando essa transformação. Né? Então, um exemplo aqui,
Na nota de estudo aí tem outro exemplo, diferente desse que eu vou fazer agora. E vocês vão fazer vários exercícios aí também sobre onde você vai precisar utilizar esse tipo de transformação. Então aqui eu quero que você calcule a integral tripla aqui sobre uma região R, x² mais y² dv, né? Onde R é a região dentro do cone, Z igual a raiz quadrada de x² mais y² e abaixo do plano z igual a 2. Né? Daria para fazer isso aqui com coordenadas, assim, pelo menos olhando para a região, né? Eu não tentei resolver a integral em si para ver se ia ficar muito difícil, mas é claro que dá para fazer a integral sobre uma região desse tipo usando olhando para essa região como uma região do tipo 1 aqui, né? O z vai estar variando entre o cone, né? Entre o cone e o plano z igual a 2. Porque, vamos desenhar isso aqui, nessa região R, só para a gente enxergar melhor ela aqui. Opa, uma coisa deu errado aqui. Ah, tá certo. Aqui. Vou desenhar isso aqui, né? Quem que é esse cone aí? Esse cone aí, ó. É um cone que tem vértice aqui na origem. Então vai ser um negócio assim. Ixi, não ficou bom isso. Essa ferramenta aqui de fazer esses desenhozinhos retinhos às vezes ajuda e às vezes atrapalha, né? Deixa eu fazer com a mão livre aqui. Então você tem um cone aqui, né? E aí você está pegando o z aqui igual a 2, digamos que o 2 está aqui. Então você está cortando com esse plano aqui, né? Z igual a 2. Então, estou fazendo o desenho só para a gente imaginar aqui, mas deixa eu tirar esse plano daqui, né? A ideia é só pegar essa região abaixo do plano z igual a 2 e dentro do cone. Então é uma região até relativamente simples, que daria para fazer de outra forma, né? A priori. Né? Mas também uma coisa que dá para fazer aqui é transformar isso aqui via coordenadas cilíndricas. Né? Uma dica, né, que ajuda aqui, sempre que a projeção em algum dos sistemas, em algum dos planos coordenados, né, é uma região boa, no sentido de que fica facilmente descrita em coordenadas polares, né? Digamos aqui, a projeção dessa região em R3 aqui no plano XY, ela vai dar um disco, né, de raio, aqui no caso, só você pegar aqui z igual a 2, de raio 2, né? Porque aqui você vai ter 2 igual a raiz quadrada de x² mais y², né? Então, isso aqui é o x² mais y² igual a 4, né? Então, é um círculo de raio 2 aqui, né? Esse círculo aqui. Né? Isso aqui já vai até ajudar a gente a montar aqui como é que vai ficar isso em coordenadas polares, né? Quer dizer, para você montar essa região aqui em coordenadas polares, o que você tem que pensar é de um ponto de vista geométrico mesmo, né? Você pensa nesse raio aqui, ó, vamos pegar outra cor para ficar mais claro, né? Você pensa nesse raio aqui, aqui é o ângulo θ, né? E aqui é o R. O R ele está variando claramente de 0 aqui, né? Da origem até 2, né? Porque é o máximo que ele vai atingir aqui é o R igual a 2, como eu acabei de escrever. E o θ ele vai variar de 0 até 2π. Né? E o H? O H ele fica variando de 0 até 2 aqui. Né? Então, a gente já sabe, na verdade, que essa região S aqui, ela é R, θ, Z, tal que o R está entre 0 e 2, o θ está entre
θ está entre 0 e 2π, né? E o z, aí aqui, na verdade, aqui que a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque o z aqui, ele não tá... essa região aqui, eu falei que o z está variando de 0 até 2, mas tem que tomar cuidado aqui, né? Porque o z, ele não está variando, né? Quer dizer, o z ele vai depender aqui dessa fronteira, né? Ele varia, tudo bem, ele está variando de 0 até 2, mas depende do ponto onde você está, né? Se você está com raio R igual a 0, tudo bem. Aí aqui dentro ele vai variar de 0 até 2, né? Mas quando você está com um raio aqui, digamos, igual a 1, né? Veja que o z não está variando de 0 até 2, ele está variando dessa fronteirazinha até o topo aqui, né? Então, a gente precisa desse z variando aqui em função dessa fronteira, né? E aí, claro que eu quero... Aqui fica evidente em coordenadas cartesianas como que é isso, né? Em coordenadas cartesianas seria assim, ó. O z, ele está variando entre essa fronteira, né? Que é a raiz quadrada de x quadrado mais 1, que é mais y quadrado, quero dizer, que é o cone, e é sempre menor ou igual que 2, né? Ele sempre chega lá no 2, independentemente do ponto. Mas eu quero passar isso tudo para coordenadas cilíndricas, né? Então, o que eu tenho que fazer? Substituir justamente a transformação que a gente faz aqui, né? Aquela x igual a r cosseno θ aqui, e y igual a r seno θ. Então, deixa eu passar para outra página aqui para ficar mais claro isso, né? Então, a gente sabe que, eu vou reescrever, né? O z, ele está entre raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado, né? E 2, né? O que implica que r quadrado vezes cosseno quadrado mais seno quadrado, não precisa ficar colocando isso, todo mundo já sabe, né? Que é a soma do x quadrado mais o y quadrado, quando o x é o cosseno, r cosseno θ e o y é r seno θ, vai dar r quadrado, né? Então, menor ou igual que z, menor ou igual que 2, na verdade aqui só colocando já que isso, como r é sempre positivo, a gente vai ter que o z está entre r e 2, né? Então, quando você olha no sistema de coordenadas polares, né, o que está acontecendo? Exatamente o valor de r é a altura que o z está começando, né, a variar. E isso, quer dizer, você pega um r aqui no meio, né, um r igual a 1, por exemplo, em qualquer ponto desse círculo aqui, o z vai estar variando justamente da altura 1 até a altura 2 aqui, digamos, né? E quando você chega em r igual a 2, aí o z não tem variação nenhuma, né? Vai de 2 até 2. Né? Então é exatamente isso que está acontecendo. Veja que essa região, então como é que fica a região S no final? Eu comecei a escrever ela aqui, mas eu não terminei porque ficou faltando o Z, né? Como é que fica ela no final aqui? S, né? Ou seja, essa região R descrita em coordenadas polares vai ser R, θ, Z, né? Tal que o R está variando entre 0 e 1, né? 0 e 2, quero dizer, né? O θ, como vai pegar o disco todo lá embaixo, entre 0 e 2π, né? E o z entre r e 2. Né? Então veja que essa é uma região, não é um paralelepípedo reto, né? Mas é uma região bem mais, quer dizer, um pouco mais simples, né? Aparentemente, do que aquela parte interior do cone, apesar de que não diria que é um pouco mais simples, é muito parecido, né, a dificuldade aqui dessas duas regiões. O fato é que a gente pode reescrever, né, como um exemplo, aquela integral sobre aquela região R, né, de x quadrado mais y ao quadrado dv, como sendo o que, então? A integral com... Aí eu vou montar aqui assim, ó. Vamos ver aqui qual que fica melhor. Aqui, como o z está dependendo de r, você precisa colocar ele primeiro, né? Então, o z variando de r até 2, né? Porque senão, se você integra primeiro com relação a r, depois coloca o z variando em r,
aí você não vai integrar essa parte de uma função de R, né? Aí você teria que escrever essa região aqui, S, de outra maneira, né? É, e às vezes dá para fazer isso também, né? Você poderia olhar, quem que é essa região, né? Vamos aproveitar aqui e fazer um desenho pequenininho aqui, né? O que é essa região aqui? Quando você olha nesse sistema aqui, né? R, θ, Z, né? O R está variando de 0 até 2, o θ de 0 até 2π, né? Então aqui você tem um retângulozinho, aqui embaixo, né? Você tem um retângulozinho. E o Z está variando de Z igual a R, né? Que seria essa retinha aqui, até 2. Digamos que o 2 está aqui, né? Vou colocar o 2 aqui, né? Mais para baixo um pouquinho. Então, quem que é essa região? Vale a pena a gente gastar um tempinho aqui só para ficar claro o que eu estou querendo dizer, né? Então, essa região aqui, sobre quem a gente está querendo integrar, é justamente essa regiãozinha aqui. Eu poderia integrar olhando para isso como uma região do tipo 1, que é isso, é exatamente a forma como eu escrevi aqui, né? Ou poderia, sei lá, integrar como uma região do tipo 2 também, digamos, né? Pegar o R variando aqui, o θ, por exemplo, variando de 0 até 2π, né? E olhar para essa projeçãozinha aqui, né? Esse triângulozinho aqui, ó, que eu estou colorindo aqui, né? Como sendo a projeção, a região D aqui, né? Aí eu teria que fazer essa região, poderia olhar como região também aqui, por exemplo, do tipo 1, né? O Z variando de R até 2. Então dá para permutar aqui o θ com o Z, né, digamos assim. Mas aí na hora, se você quisesse permutar o R com Z, ou seja, começar pela variação de R, você teria que fazer o R variando, quer dizer, o R variando em função de Z, né? Daria para fazer também, né? Que aí seria o R variando de 0 até Z, né? Então dá para fazer essas mudanças de posição aqui, como vocês já treinaram e já fizeram muitos exercícios sobre isso, do lado de cá também, depois que você faz a transformação, né? Então, tudo isso para explicar por que eu estou começando aqui com Z, né? Variando de R até 2, né? Aqui eu tinha montado uma ordem dr, dθ, dz, mas só para representar o elementozinho de volume desse novo sistema de coordenadas, tá? Agora, na hora de montar a integral, você tem que tomar o cuidado de montar compatível com a forma como você descreveu a região, tá bom? Então, beleza, vamos lá, né? Quando você aplica isso aqui em x igual a r cosseno θ e y igual a r seno θ, a gente vai ter r ao quadrado aqui, né? Aqui o jacobiano vai ser r, né? Como a gente já calculou, para qualquer... Sempre que você fizer esse tipo de mudança de coordenada vai ser r, o jacobiano aqui. Aqui dz, né? Primeiro. dr, então se eu estou fazendo dr, então de 0 até 2, dθ. De 0 até 2π. A gente já viu que não faz diferença, né? Permutar o dr com dθ, porque você está num retângulo aqui, né? Você só tem que tomar cuidado de colocar na sequência certa. Você poderia fazer dθ primeiro, variando de 0 até 2π, depois dr de 0 até 2, tanto faz aqui no caso, né? Porque aqui embaixo é um retângulo, tá? É uma região que você pode permutar as integrais sem problema. Então tem cuidado, hein? Na hora de construir essas coisas, de montar essas coisas, tem que tomar um certo cuidado, mas a ideia é essa aqui. Então agora é uma questão de resolver a integral mesmo, vamos resolver rapidinho aqui, integral de 0 até 2π, integral de 0 até 2, quando você integra aqui com relação a z, isso aqui vai dar z, só que você vai avaliar em, vamos fazer aqui, z vezes r ao cubo, né? Avaliado de r até 2, né? dr dθ, que é igual a integral de 0 até 2π, integral de 0 até 2, quando você avalia em 2, vai dar r ao cubo, vezes 2, né? Menos r à quarta, né? dr dθ, que é igual a integral de 0 até 2π, de r à quarta dividido por 2, né? Menos r à quinta dividido por 5, variando de 0 até 2, dθ, né? Então, depois aqui isso não vai depender de θ, então vai ficar multiplicado 2π
né, vezes o resultado disso daqui. Quando você fizer o resultado disso, vai dar só isso aplicado em 2, porque em 0 vai zerar tudo, então vai ficar 2 a quarta dividido por 2, é a mesma coisa que 2 ao cubo, que é 8, menos 2 a quinta dividido por 5, que é, vamos colocar aqui, 2 a quinta dividido por 5. Né? Então, fazendo essa continha aí, se eu fiz tudo certo aqui, deixa eu ver quanto que deu no final. 16π. Confirmem aí se está tudo certo. 16π sobre 5. Tá? Então, aqui é só integral, né, de polinômio, coisas que vocês já estão acostumados. Né? A ideia, o central aqui do que eu queria falar dessa parte, é você montar adequadamente essas integrais aí. Né? E ficar claro aqui que esse R aparece por causa do jacobiano, que a gente calculou aqui, que é igual a R. Né? Isso é muito semelhante, inclusive dá para resolver assim também, a usar coordenadas polares. Por quê? Deixa eu até fazer isso, vai, aproveitar que já estamos aqui, de repente eu faço um outro vídeo só sobre coordenadas esféricas, para esse não ficar muito longo. Mas veja, eu poderia ter resolvido esse problema da seguinte maneira. Poderia ter feito o seguinte: quando você integra, faz a integral sobre d de x² mais y² dv, né? O que a gente pode fazer sobre r aqui, né? O que a gente pode fazer? A gente pode dizer que isso aqui é igual a integral sobre d e integrar primeiro com relação a z. E z está variando de onde? Do cone, que é a raiz quadrada de x² mais y², até 2, né? A gente sabe disso já, né? Você poderia fazer essa integral desse jeito. Integrar, onde esse d aqui é o quê? D é justamente xy, tal que o x² mais y² é menor ou igual que 2 aqui, né? É aquele disquinho que eu desenhei aqui embaixo. Esse disquinho aqui. Bom, isso aqui, agora sim, esse D eu posso fazer em coordenadas polares. Então eu posso reduzir esse problema, isso é muito comum. Sempre que você está usando coordenadas cilíndricas, normalmente dá para resolver desse jeito também. Então, você pode fazer o seguinte, ó. Você pode fazer essa integral aqui da seguinte maneira. Integral sobre... Quer dizer, vamos passar já para coordenadas polares, que está fácil aqui, né? Você vai integrar. O R vai estar variando de 0 até 2. O θ de 0 a... Vou fazer nessa sequência aqui. 0 até 2π, 0 até 2, o R, né? O resultado disso aqui vai ser... aqui isso não depende de z, né? Então vai dar z aqui, você vai aplicar em 2 primeiro, menos isso aqui aplicado em raiz quadrada de x² mais y². Então vai ficar assim, 2 menos raiz quadrada de x² mais y², tudo isso vezes x² mais y². Quer dizer, aqui eu já estou passando para coordenadas, deixa eu deixar em D aqui por enquanto, que senão fica confuso isso, né? Então eu posso resolver isso aqui assim, né? dA. Né? O ponto é o seguinte, quando eu passo isso aqui para coordenadas polares, aí eu tenho o quê? Que isso aqui é integral de 0 até 2π, de 0 até 2, né? Disso aqui aplicado nas coordenadas, na mudança de coordenada, né? Então vai ficar 2 menos r, porque aqui é r², raiz quadrada de r², vezes r ao quadrado, né? Vezes r, que é o jacobiano, dr dθ. Então, estou usando coordenadas polares aqui. É outra forma de enxergar isso. Você primeiro integra com relação à variável z, depois aplica coordenadas polares. E aí, se você fizer as contas, você vai ver que isso dá exatamente o mesmo resultado, como tem que dar, né? Óbvio. Se a gente vai dar o mesmo resultado que dá nas contas que a gente fez anteriormente, né? Essas aqui. Essas aqui, né? Oh, desculpa. Perdi aqui. Essas aqui, né? Vai dar esse resultado aqui. Beleza? Bom, então essa é a ideia geral, né? De como usar aí as coordenadas cilíndricas, né? Muitas vezes, eu gosto até de fazer desse segundo modo aqui, né? Que é reduzindo a coisa para coordenadas polares, porque essencialmente a coordenadas cilíndricas é isso, né? É você reduzir o problema
para um problema no plano, digamos assim, resolvendo primeiro a integral com relação a z e depois usando coordenadas polares, né? Ou, eventualmente, isso pode acontecer com relação a algum outro eixo, e aí você faz coordenadas polares em outro, por exemplo, a projeção ali no plano xz que poderia ser boa para descrever em coordenadas polares, né? Então aí você faria primeiro a integral com relação a y e depois faria x igual a r cosseno θ e z igual a r seno θ. E a coisa também ia funcionar aqui. Tá bom? É bom destacar que não necessariamente você precisa, digamos assim, tá transformando uma região. Quer dizer, você pode transformar qualquer região, é isso que eu estou querendo destacar, né? Não necessariamente um paralelepípedo reto em um cilindro, né? Como a gente viu aqui, a gente está transformando uma coisa aqui que é uma região do tipo 1 na parte de dentro de um cone, né? E abaixo de um plano. Então é isso. Eu vou agora falar com vocês. Aliás, eu vou encerrar esse vídeo e vou gravar um outro vídeo aqui sobre coordenadas esféricas para ficar separado os dois assuntos.